eu gosto quando você se apresenta, porque eu sei com quem eu estou falando e eu fico muito feliz de ver que tem mulheres do Brasil todo aí se identificando com o conteúdo que nós temos produzido aí na área assim da costura e da modelagem. Então, voltando aqui para o nosso assunto, do molde perfeito, eu mostrei para você algumas características aí do molde que o molde precisa ter para ser considerado um molde perfeito. Uma delas são as medidas que precisam se encontrarem, né? As partes do molde, como manga, gola, laterais frente, laterais costas, elas precisam estar de acordo uma com as outras. E quando o molde não está bom, quando ele não está legal, normalmente sempre está um lado maior do que o outro, a manga talvez não se encaixa aí na cava, na cava, a gola também, e isso faz com que o caimento da peça não fique bom, e faz também com que você perca tempo na hora de costurar. Então, vale a pena você se preocupar aí em ter moldes de qualidade, moldes que tenham a sua identidade. E eu vou te dar algumas dicas aqui hoje para falar um pouco desses moldes, porque você tem grandes benefícios aí quando você tem uma modelagem perfeita. Um dos benefícios que eu digo é a agilidade. Por quê? Quando você corta uma peça e as medidas não batem, quando não está encaixando, você vai para a máquina costurar, você perde muito tempo ali tentando desvendar de onde está vindo aquele erro, tentando fazer com que aquelas peças se encontrem, e sempre rola aquela dúvida, né? Será que vai servir? Será que não vai servir? Então, esse eu acho que é um dos grandes pesadelos quando aquele molde não está legal. Outra coisa também é a padronização. Quando você se preocupa aí com seus moldes, se preocupa em fazê-los com perfeição, você tem um acervo de moldes que vai fazer com que as suas peças tenham uma padronização. Quando você precisar repetir aquele modelo novamente, é só você ir lá, o molde está lá, você vai fazê-lo, e aí o que vai acontecer? A peça vai sair exatamente do jeito da primeira. Isso nós chamamos de padronização e isso traz mais qualidade para o seu trabalho. Porque às vezes aparece aquela cliente que gostou da peça, gostou da roupa e já está velha e ela quer repeti-la novamente. E aí você tendo esse molde que deu tão certo, normalmente você vai arquivá-lo, vai guardá-lo e aí você vai poder utilizá-lo sem precisar quebrar a cabeça de novo para descobrir como que ele foi feito. Então, ter essa padronização aí nas suas peças é muito importante para que a sua roupa, de longe, a pessoa olhe e fala assim, ah, aquela ali foi fulana que fez, eu já conheço a costura dela. E o que traz muito isso para a roupa é a modelagem, porque o molde, ele é a alma da roupa, né? Outra coisa também, outro benefício que isso vai te trazer, e isso é algo que eu preocupava muito quando eu estava iniciando, é te dar a possibilidade de terceirizar a sua produção. Porque quando você domina aí a modelagem, você economiza, vamos dizer aí, metade do caminho de uma peça para poder ficar pronta. Então, com o domínio da modelagem, você consegue delegar a função da costura para outra pessoa. A sua produção aumenta, aí daqui a pouco, como que faz? Se você não tem um molde, de onde a identidade, né, onde está impressa aí a identidade, a alma da sua peça, você, quando não tem esse molde, o que acontece? Você não tem a padronização, como eu falei no início, e aí você fica sempre refém de você mesma, está ali cortando peça por peça, arrumando uma roupa para poder colocar em cima, vai para a internet, fica procurando um molde, e isso faz com que você fique sempre presa ao tamanho de produção que você tem. Você não consegue expandir a sua produção, porque você não consegue cortar as peças com
padronização e automaticamente você não consegue delegar essa função para outra pessoa, porque não tem aqueles moldes ali padronizados que são a identidade do seu ateliê ou da sua confecção. Então, um dos benefícios para quem quer crescer é se preocupar aí com uma modelagem perfeita. E outra coisa, quando o molde ele está bom, quando ele está perfeito, você quase não precisa fazer ajustes nas suas peças. Porque outra coisa chata é ficar fazendo ajuste. Você faz a peça, aí daqui a pouco a pessoa experimenta, aí você vê que não ficou legal, aí volta para poder desmanchar, aí volta para poder costurar de novo. Aquilo é um retrabalho que faz você perder tempo, e tempo é dinheiro, não é? Quando você perde tempo, você perde dinheiro, porque esse retrabalho impede você de estar fazendo uma nova peça que vai aumentar o seu faturamento aí de 5.000 ou mais por mês. Então, é importante você se preocupar, sim, com a perfeição dos seus moldes, tá? E olha, como esses moldes vai fazer você faturar mais? Talvez você não esteja conseguindo enxergar isso, mas eu te dou certeza de que a modelagem, você padronizando a modelagem, aí, seja qual for o formato seu de trabalho, ou que seja um ateliê que atenda sobre medida, ou que seja uma fábrica, ou uma pequena produção, não importa o tamanho, é importante você saber que, padronizando a sua modelagem, tendo moldes com perfeição, você consegue faturar mais, porque esse é o caminho para a profissionalização. Por exemplo, se você tem uma grade de tamanho P, M, G, GG, você é fiel a essa sua modelagem, a esses seus tamanhos, com certeza você consegue reproduzir isso, colocar na internet para vender. Hoje a internet é o grande caminho para quem quer crescer. Mas se você não tem seus moldes padronizados, uma hora o seu P está de um tamanho, outra hora ele é outro tamanho, como você vai conseguir vender online? Porque o cliente que compra online, ele quer comprar uma peça, e isso chega a ser óbvio, né? E quer que aquela peça sirva nele. E aí, se você não segue um padrão de modelagem, como que você vai ter certeza se aquela peça que você fez vai ficar exatamente do tamanho da outra? Então, o molde é o documento, é o que está impresso aí nas suas roupas, na questão do modelo e na questão do tamanho. A modelagem é, como eu disse no início, é a alma da sua roupa. É o seu carimbo ali registrado, é a essência, é de onde você vai ser identificada, onde as suas peças vão ser identificadas. Porque eu acredito que talvez já até aconteceu com você. Ah, eu só uso calça da marca tal, porque são só essas calças que me servem. Eu posso comprar de olho fechado a numeração tal, porque ela vai me servir. Existem marcas, e normalmente são marcas grandes, maiores, que são fiéis a essa modelagem, a esse público, e aí ele consegue, por ser assim, essas marcas conseguem, então, fidelizar o público delas. Por quê? Existe uma modelagem que é padrão, existe uma preocupação ali em fazer moldes perfeitos para que aquelas roupas vistam bem, né? Então, normalmente, a modelagem faz aí essa função aí de fidelizar os clientes. E você, tendo essa preocupação, com certeza você vai ter o quê? Clientes fiéis, clientes que não abrem mão do seu trabalho, que não abrem mão do seu produto. Por quê? Ah, não. A roupa de fulana é a que me veste bem. É a que me serve. Eu não consigo encontrar aquele tipo de roupa em outro lugar, porque só ela consegue fazer roupas que me caiam bem, roupas que são do meu tamanho. Então, isso tudo é fruto de uma boa modelagem, é fruto de moldes perfeitos. E existem várias técnicas de modelagem.
Uma delas, que são duas delas, né, que são as mais faladas, vamos dizer assim, as mais famosas, né, é a moulagem e a modelagem plana. A moulagem, normalmente, se usa muito em vestidos de festas, roupas de gala, porque é muito utilizado quando você coloca bastante drapeados e recortes nas peças. Normalmente, se faz a molagem já com o tecido sobre o corpo. E é muito utilizado aquele manequim de costureira, né? Tipo esse aqui que eu estou aqui ao fundo, que é esse manequim que você coloca o tecido sobre ele e ali você vai alfinetando e vai encontrando a forma daquela peça e depois de pronto que se passa aí para o papel para poder arquivar aquela medida. Já a modelagem plana é utilizado, né, uma tabela de medidas, em ateliês de costura sob medida, se utiliza as medidas da cliente e então é passado para o papel e depois para o tecido. A modelagem plana é a mais utilizada. E eu acho que não existe assim uma técnica melhor do que a outra. Existe, como eu te falei, determinados tipos de roupas que pede um tipo de técnica, como eu te falei mesmo, de vestidos longos, com muitos drapeados. Normalmente, é mais indicado se usar a moulagem para poder traçar o molde desses vestidos. As demais peças você faz perfeitamente com a modelagem plana. E hoje existem muitos recursos para se utilizar da modelagem plana. Mas por mais que o mundo evolua, a modelagem plana é a mais acessível e é a que te dá mais resultado aí. Outra coisa também, outra forma de modelar que eu vejo que as costureiras utilizam é riscar diretamente no tecido. Quando a gente risca diretamente no tecido, dá errado? Não, não quer dizer que dá errado. Só que você riscou diretamente no tecido, teve todo aquele trabalho de fazer aqueles cálculos e de traçar o molde perfeitamente ali. Daqui a pouco você corta, perde-se o registro. Como que você, de novo, se precisar fazer aquela peça, você vai ter que fazer tudo de novo, porque você não tem aquilo ali registrado no papel. Então, essa eu vejo assim, uma desvantagem de se fazer a peça diretamente no tecido, sem fazer antes o molde dela no papel. Se você quer crescer, se você quer faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas, você precisa se preocupar com esse passo, em ter os seus moldes perfeitos, registrados, para você aí aumentar a sua produção. Olha só, também eu falei com você que eu vou te dar, né, algumas dicas para isso. Eu já te dei várias, tá? Pega o papelzinho aí, pega caneta, que vai valer a pena você anotar tudo aquilo que eu vou te falar. Por quê? Eu sei que por mais que eu esteja te falando que é muito bom você aprender a modelar suas peças, é muito bom você se preocupar com a perfeição dos seus moldes, você talvez ainda fica com aquela pulga atrás da orelha, que eu digo, que muitas reclamam para mim. Thalita, eu não sou boa com matemática. Thalita, eu não sei fazer conta. Gente, isso é fácil de resolver. Realmente, nós temos habilidades múltiplas, né? A gente não é obrigada a ser bom em tudo, não. Não tenha vergonha disso. Não pense que por você não ser boa em matemática, por você não saber fazer conta, você não vai conseguir fazer os seus moldes. Isso não é desculpa, tá? Isso não é barreira. Quer dizer, na verdade, isso é uma desculpa, né? Mas isso não pode ser barreira para você achar que não pode aprender a fazer seus moldes. Porque existe calculadora, gente. É só fazer as contas na calculadora. Eu também te digo de coração, nunca fui aquela aluna boa na matemática. Nossa, passava raspando. Só que os cálculos que muitas vezes nós precisamos fazer para fazer os moldes são divisões simples e que mesmo que você tenha dificuldade, é só fazer na calculadora e se resolve assim. Simples assim. Mas outra coisa também que às vezes algumas dizem para mim é que não sabe desenhar.
Ah, eu nunca vou conseguir fazer meus moldes porque eu não sei desenhar, eu não tenho coordenação motora para isso. E eu acredito que realmente existe muitas pessoas com essa dificuldade no desenho, porque acha que é o dom, não é a habilidade, enfim. Mas para traçar os seus moldes, existe, não é por acaso que existem essas réguas aqui. Eu estou até com essa daqui, que eu posso até te mostrar. Olha só, com essa régua aqui, nós conseguimos fazer vários traçados que precisam ter nos moldes, inclusive, ó, essa aqui é a régua de alfaiate, existem várias no mercado, mas eu nunca precisei utilizar uma outra régua, além dessa daqui, porque ela me dá, em alguns pontos dela, e isso eu ensino no meu curso Dominando a Modelagem, ela já me dá a indicação aqui de onde eu traço a cava da gola. Com essa régua aqui, eu já consigo fazer também o traçado aqui, olha só, para você ver. Posicionando de algumas formas, eu já consigo fazer o traçado da manga, da cava, né? Da manga. Então, praticamente, aqui, ela já tem umas curvas, é aprender a utilizar a régua curva, a régua de alfaiate. Aqui, essa gola que eu tenho, normalmente nós vamos utilizando aqui, ó. Com essa, nós vamos traçando assim, dessa forma, utilizando das curvas que temos aqui na régua. Então, não é porque, eu não sei desenhar, eu não consigo fazer mal. Não é feito assim, a olho nu, tá? A régua curva, ou a régua de alfaiate, como você preferir chamar, existe justamente para isso, para poder facilitar aí na hora de você traçar os seus moldes. Você não vai ter que ficar desenhando a olho nu ou ser uma desenhista, apesar de que eu adoro desenhar, né? Mas com certeza é com a régua que eu traço os meus moldes, porque ela vai me dar um traçado perfeito do que se eu estivesse traçando a olho nu. Outra coisa também é você aquela preguicinha, né, que a gente tem de estudar. A gente pensa assim, eu já estou velha, né? Tem muita gente que está com essa coisa aí na cabeça. Não sirvo para isso mais, não, eu já estou velha. Ó, gente, eu tenho aluna que costura, que entrou para o nosso curso agora há mais de 20 anos. E isso não foi barreira para ela, e eu achei a coisa mais linda. Ela podia ter pensado assim, eu já tenho mais de 20 anos que eu já trabalho com costura, já faturo com isso, para que eu vou aprender a fazer meus moldes? Porque ela se valia só de moldes que ela ficava buscando e procurando na internet. Ela podia muito bem se acomodar e pensar dessa forma. Não, mas na primeira oportunidade, foi uma das primeiras alunas que entrou no nosso curso, ela não perdeu a chance e tá hoje, você precisa de ver que gracinha, como que ela está aprendendo, como que ela está desenvolvendo, e eu admiro muito isso e valorizo, porque o conhecimento é algo que renova a nossa mente, nós não podemos parar no tempo. Tem uma frase que diz justamente isso, o mundo não é de quem sabe, o mundo é de quem aprende. O mercado hoje é de quem aprende. Se você ficar estagnado, conformado com aquilo que você já sabe e pensar assim, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais paciência, eu não quero, eu não preciso aprender mais nada, você paralisa. E aí você perde, porque a concorrência toma conta e vai no seu lugar. Então é importante, se você quer faturar com a costura 5 mil ou mais por mês, é importante que você, sim, invista em conhecimento, tá? E hoje existem muitas formas de você buscar esse conhecimento e aprimorar aí os seus moldes. Então, a primeira dica que eu quero te dar para você ter moldes perfeitos, para você traçar seus moldes perfeitamente, é ter o seu molde precisa estar no esquadro, tá? E depois que eu descobri isso aqui, não tem como você errar. Você aprender a utilizar essa ferramenta aqui, que é o esquadro, com certeza os seus moldes ficarão todos alinhados, as medidas, né, que tem que bater. Como que faz isso, Thalita? Molde no esquadro. Olha só, deixa eu te mostrar aqui na mesa um pouco aqui de como que você vai fazer para traçar, né, ou
ter a certeza de que seus moldes estão no esquadro, né? Você vai precisar sempre, ao iniciar, dessas medidas aqui, ó. Dessas duas linhas aqui, tá? Uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Todos os moldes nós iniciamos dessa forma, tá? E a partir do momento que você traça esse ângulo aqui, que dá nós chamamos de 90 graus, um ângulo de 90 graus, a partir do momento que você tem esse traçado aqui, aí você dá continuidade a todos os outros traçados. E aqui eu quero fazer só uma experiência para você ver, que, por exemplo, eu quero traçar uma reta nessa linha aqui, na altura de 20 centímetros. Supor que eu estou iniciando o traçado de uma saia aqui. Então, eu marquei aqui 20 centímetros, tá? Normalmente, se eu não utilizasse o esquadro, para me ter a certeza de que essa linha iria sair na distância de 20 centímetros daqui até aqui, eu teria que vir com a minha fita métrica, marcando aqui, marcando mais aqui, e só depois eu viria com a régua e traçaria aqui a linha. Porém, com o esquadro, eu não preciso fazer todos esses traços aqui, eu só marco nessa linha reta que já está traçada aqui, os 20 centímetros, e aí, apoiando esse esquadro nessa linha que já está traçada, eu já posiciono aqui e justamente, olha só, vai ser uma reta que vai estar no esquadro. Ela vai ter a mesma distância aqui, dessa reta a essa, aqui, aqui e aqui. Por isso quer dizer que o molde, os meus traçados estão no esquadro. E isso é importante para que a roupa no final, ou o molde no final, tenha aquele encaixe perfeito que eu te mostrei no início aqui da nossa live. Outra coisa também é assim, bem importante ter todas as indicações registradas aí no seu molde. Por exemplo, esse molde aqui, por mais simples que isso pareça para você, mas se você não faz isso, dá muita dor de cabeça na hora que você for utilizá-lo. Suponhamos que você fez esse molde há 3 meses atrás. E às vezes você não sabe que modelo que é, por mais óbvio que seja, são muitos moldes e acaba que a cabeça da gente não é um computador para guardar tudo, né, gente? Então, se você coloca aqui frente, camisa feminina, coloca o tamanho, coloca a indicação das costas. Aqui também eu coloquei até um risco, caso eu queira fazer uma camisa que tenha pala. Aqui já está indicado a pala dessa camisa. Aqui também eu indiquei que para uma camisa eu preciso de 2 vezes aqui a minha frente. Aqui também eu coloquei o nome da manga, o tamanho, indicação de quantas vezes eu preciso cortar essa manga e a indicação do fio, tá? Então, ter no seu molde todas as indicações, todas as informações necessárias é muito importante para que facilite aí o seu dia a dia e com isso você ganha agilidade, você ganhe tempo e consiga faturar mais. Olha só, aqui também esses dois recortes aqui, esses 2 furinhos, se você não sabe, aqui eu já tenho a marcação de bolso. Para eu não precisar ficar medindo na hora, qual a altura do bolso. No momento que fiz o molde, eu já coloquei a marcação de bolso. Possivelmente, se eu fizer essa camisa com bolso, já vai estar na marcação. Se não tiver bolso, tudo bem. Aqui também eu tenho esses 2 piques aqui, eu tenho a marcação de pence, porque aqui já me dá a indicação da largura da pence, sem precisar que eu fique também medindo a distância dessa pence, o comprimento dessa pence. Então, ter também todas as indicações registradas aí é muito importante. Outra coisa também, eu falei que eram 4 dicas, né? Então, eu falei a primeira, para o molde ser perfeito, ele tem que estar no esquadro.
e te mostrei aqui como que você utiliza aí esse esquadro para poder traçar os seus moldes. Falei também de ter todo um registro aí do que é aquela peça aí nos seus moldes, inclusive a direção do fio, tá? A terceira dica importantíssima para você ter também nos seus moldes é margem para costura. Porque pode ser que você acorde, não está naqueles dias com a cabeça muito boa, aí você esquece que o seu molde não tem margem de costura. Você vai, traça, corta a peça, ela vai ficar, com certeza, bem menor do que a peça que você desejaria fazer. Então, é importante que você já coloque no molde, já tenha isso em mente, registrado, margem de costuras para todas as peças que você for fazer, para não correr o risco de, na hora de cortar, você esquecer de acrescentar. Porque tem muita gente que faz isso, eu deixo para acrescentar a costura na hora de cortar. Mas e se esquecer? Perdeu-se a peça, ela não vai servir para a pessoa ou não vai ficar do tamanho que você deseja que ela fique, tá? Então, essa foi a minha terceira dica. E a quarta e última dica é que os moldes estejam nas medidas corretas. Se é o molde M, ele tem que estar na sua tabela de medidas M. Se o molde for P, também. Se for sob medida, ele tem que estar nas medidas da sua cliente. E como que a gente faz isso? Utilizando esse instrumento aqui, que é bem simples, que é a fita métrica. Nós chamamos isso de fita métrica. Talvez você ache que isso é uma coisa assim óbvia, mas muita gente ignora esse processo e inventa de medir as roupas nos palmos, de medir com barbante. Não é que eu quero dizer que vai dar errado, gente, mas isso vai te dar trabalho, isso não é profissional e também não vai ficar algo padrão, não vai ficar as medidas exatas que você deseja. Então, não ignore essa etapa das medidas. Tenha bem definidas as medidas e depois de traçado o molde, antes de cortá-lo, você confere e vê se essas medidas estão batendo certinho. Fazendo isso, você vai conseguir ganhar tempo, ganhar agilidade e faturar mais, ou seja, você vai conseguir ganhar dinheiro aí com o seu ateliê ou com a sua confecção, faturando 5.000 ou mais todos os meses, dominando a modelagem de roupas femininas. E olha só, para você traçar os seus moldes, você não precisa investir em muitas coisas. Talvez você já até tenha essas ferramentas aí. Duas delas que eu falo que são indispensáveis é o esquadro e a régua de alfaiate. Ou régua curva, eu não sei qual o nome que você chama essa régua aqui, eu chamo de régua de alfaiate. É a régua, o modelo que o meu pai usava e eu nunca precisei usar outra. Aqui tem todas as formas, todos os formatos que você precisa para poder traçar os seus moldes. Você vai precisar também de fita métrica, é lógico, de um lápis e uma tesoura aí para poder cortar papel. Então, basicamente, são essas as ferramentas que você precisa. Não são caras, mas algo que você precisa, primeiramente, é investir em conhecimento, em aprender, tá? E fazendo isso, com certeza você vai colher os frutos desse seu investimento, que é ter peças com bom caimento, ter peças que expressam a identidade da sua marca, ter padronização aí de medidas no seu ateliê e ganhar tempo e agilidade e com isso alcançar um faturamento de 5.000 ou mais todos os meses. Me fala aí se você gostou dos nossos conteúdos, tá? Deixa aí nos comentários também, caso você tenha alguma outra dúvida, pode deixar aí sua pergunta, sugestões de tema, tá? Se você gostou também desse conteúdo e ainda não é seguidora do nosso canal, eu te convido para você poder fazer parte dessa comunidade, ativar o sininho aí para você ficar por dentro de tudo o que nós estamos aqui.
A Magna Oliveira, boa noite, Magna. Gente, me fale de onde vocês são. Você fazer o começo de novo, porque travou. Ah, fazer o começo. A Magna chegou atrasada. Ah, tá. Então aqui, ó, se deu sorte, viu, Magda? Eu vou fazer o começo porque a gente teve um probleminha aqui no começo da live, que a gente teve um problema na internet, a live travou, e aí vou aproveitar, você tá aí triste porque chegou no final, vou aproveitar e falar um pouco do que eu falei no começo, tá? A Magna é de Divinópolis, é mineira. Que legal. Ana Angélica, oi Ana Angélica, boa noite. Ana Angélica, que é minha aluna lá. Que bom ter você aqui, como todas as suas aulas, perfeita. Ai, que bom. Muito obrigada, Ana Angélica. Pois é, viu? Espero mesmo que você aprenda muito, tá? Já tem, ó, muito trabalho lá na plataforma para vocês, viu? Oi, Rosilene de Ipatinga. Boa noite. A Ró tá aqui, Marco Antônio. Que bom que você está aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Gente, ai, Ana Angélica, eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz de ouvir os comentários e os elogios de vocês. Isso responde uma dúvida que eu sempre tenho, que é, será que eu estou conseguindo me fazer entender? Será que eu estou sendo bem clara? Porque a modelagem é algo assim que, para muitas, é um bicho de sete cabeças. E eu tento simplificar ao máximo esse conhecimento, porque não precisa ser tão complicado assim, gente. Existem formas simples de você aprender e conseguir obter êxito aí, obter sucesso aí no seu ateliê, tá? Então, falando do início aqui, vou voltar aqui um pouquinho aqui, vou dar essa colher de chá aí para vocês, que é falar um pouco aqui das características do molde perfeito, tá? Então, aqui, eu peguei de base para mostrar para vocês um molde que eu tenho aqui, que é de uma camisa feminina tamanho G, tá? Então, primeiro, para você conferir, ver se esse molde tá bom, tá legal, tá bonito, não vai te dar problema na hora que você fazer sua peça de roupa, é ver se as medidas estão batendo. Mas que me bater a medida? Como assim? Ó, confere aqui, ó. Ombro com ombro, ó, os ombros estão do mesmo tamanho, a parte das costas está batendo perfeitamente aí com a parte da frente. Aqui também você pode conferir a lateral. Aqui eu tenho a lateral da frente e aqui esses dois piques é uma indicação de pence. Então eu dobro aqui essa pence, que quando eu for costurar ela vai ser dobrada, né? E coloco aqui a lateral das costas, que ao costurar vai ser unida essas duas peças, e aí eu vejo, ó, tá batendo certinho também. Tá? Dá um pouco de diferença aqui, mas são milímetros, como você pode ver, que não vai interferir porque eu atribuo isso a essa pence aqui. Então, aqui também tá legal. Conferir também as mangas, se estão encaixando aqui na cava. Para conferir as mangas, eu uso um jeito bem simples de fazer isso. Eu dobro aqui o ombro, tá? Encontro aqui o ombro. Essa dobra, talvez você pergunte, mas por que dobrar? Porque eu estou fazendo uma costura, eu estou tirando aqui o excesso que eu deixo nos moldes para costura. Então, quando eu for costurar, vai ficar isso aqui a menos. Então, eu coloco esse sobre esse, eliminando aqui os 2 centímetros do meu ombro, tá? Uma parte dobrada e outra não. Aí eu coloco um pezinho aqui, vou colocar meu esquadro. Então, essa será a cava final aqui da manga, unindo frente com costas. E aí eu venho com a manga que eu tenho aqui. Esse pique aqui indica que é a frente. Então, todos esses piques que eu coloco no molde, indico você fazer isso também, facilita na hora de costurar. Para você não precisar ficar comparando. Ai, meu Deus, qual que é a frente, qual que é as costas, qual que está mais cavado. Então, aqui, colocou aqui, aí eu vou percorrendo essa manga aqui nessa cava e vendo se ela tá do tamanho. Olha só. Então, ó, bateu certinho aqui. Então, a manga
tá certo. E aí eu venho a gola eu conferi no início, não deu certo, né? Acho que eu peguei a gola errada. Mas até para vocês verem como que confere, né? Então, aqui eu dobro essa parte dessa dobra aqui, ficará dobrada quando eu for costurar essa camisa. Então, aqui eu coloquei, posicionei, né? Aqui 1 centímetro de distância, uma parte dobrada, a outra não. Coloco aqui sobre a mesa, aí eu venho com a parte da gola, que é o colarinho, é essa parte aqui que nós encaixamos na cava. Então, eu venho aqui com o colarinho e vou percorrendo aqui com esse colarinho ao redor da minha cava, tá? E vendo se essa gola está no tamanho da cava. Ó, essa aqui, da mesma forma, deu aqui, ó, 2 centímetros a mais. Então, para me traçar, antes de cortar no tecido, eu preciso corrigir essa gola, ou usar outro molde de gola que eu tiver, para que não saia errado, porque é como eu disse, cortou errado, o molde não está batendo, faz você perder tempo, faz você perder material e, consequentemente, faz você perder dinheiro. Então, principal coisa para o seu molde estar perfeito é as medidas estarem todas se encaixando, quando as medidas estão se encontrando ali, quando a manga se encaixa perfeitamente na cava, a gola se encaixa perfeitamente na cava, quando as laterais se encontram perfeitamente, sem sobrar nada de tecido, tá? Então, isso é o que indica uma modelagem perfeita para você. E ao final disso tudo, o resultado é uma peça com um ótimo caimento, uma peça que não te deu trabalho para poder costurar, que é isso que nós queremos, né? Ganhar tempo e automaticamente ganhar dinheiro, ok? Obrigada, Rô. Obrigada, Rosilene. Obrigada, Ana Angélica. Muito obrigada. Pessoal, então, foi isso aí. Eu voltei aí, dei uma colherzinha de chá para vocês. Voltei no início da live, porque tinha caído, não sei como é que ficou, né? Essa gravação aí do início. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? E te convido a fazer parte aí da nossa comunidade. Também tem o Thalita Costura lá no Instagram, onde eu mostro sempre ali um pouco do meu dia a dia, como que a rotina, que é meio louca, mas faz parte. Mas eu mostro tudo isso para te provar que é possível você faturar 5.000 ou mais dominando a modelagem de roupas femininas, tá? Se for esse o seu sonho, o seu desejo, o caminho que você escolheu traçar, cola comigo que eu vou te ajudar. Fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado por você que esteve aqui conosco até esse momento e tchau, tchau.